Olá, meu nome é Francisca Maria de Oliveira, eu sou aluna do curso de licenciatura em Matemática no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus São Paulo do Potengi, onde estarei apresentando essa videoaula, um trabalho referente à disciplina de Língua Portuguesa, lecionada pela professora e doutora Tacicleide Dantas, onde abordaremos assuntos da matemática básica aplicada no nosso dia a dia. A matemática ela tem muita importância no nosso dia a dia. Muitas das vezes, sem percebermos, nós estamos usando ou aplicando alguma regra da matemática. Nesse momento, nossa apresentação discorrerá sobre o assunto de regra de três simples. Para que serve a matemática no meu dia a dia? Vamos provar. Foi elaborado um texto na forma dialogal, onde foi apresentada uma situação de uma mãe com uma filha fazendo um arroz, e elas apresentam a regra de três simples para a resolução de tal problema. Essa videoaula tem como público-alvo os alunos do 7º ano do ensino fundamental, onde o texto que foi elaborado tem como tema o arroz da regra. Passamos a ler. Certo dia, mãe e filha, em sua casa, conversavam sobre algumas visitas que iriam receber. Sara, a filha, perguntou à sua mãe, Mariana: Mãe, o que faremos de almoço para as nossas visitas? A mãe se voltou para sua filha e respondeu: Sara, vou mandar comprar um frango assado na churrascaria, faço uma saladinha e tu fazes aquele arroz que só você sabe fazer. Então, a filha perguntou: Que quantidade devo fazer, mãe? Mariana falou num tom de riso: Oxente, se você, que faz arroz todos os dias aqui em casa, não sabe, como eu saberei, minha filha? Sara, sem titubear, logo respondeu: Já sei, mãe. Irei usar a regra de três simples que aprendi no 7º ano do ensino fundamental na aula de matemática. Sua mãe, meio confusa, falou: Minha filha, o que isso tem a ver com o arroz do almoço? Então, Sara explicou: Mãe, é simples. Se, para apenas nós duas, diariamente, uso uma xícara de arroz, para 4 pessoas a mais, usarei 3 xícaras. Mariana, confusa, disse: Ainda não entendi. Sara, isso vai dar certo? Sara sorriu ao responder e tornou a explicar: Vou rabiscar em um papel e a senhora certamente entenderá. Então, a filha escreveu os dados abaixo, montando uma regra de três simples, e continuou explicando. Bom, aqui Sara apresenta, a regra de três simples, como ela falou, vista no 7º ano no ensino fundamental. Aqui, justamente, ela colocou grandezas abaixo de grandeza. Aqui nós temos uma grandeza, que é referente ao arroz, e a outra grandeza referente à quantidade de pessoas. Então, é assim, dessa forma que é montado. Grandeza abaixo de grandeza e pessoas abaixo de pessoas. No caso, pessoas também é uma grandeza. Então, assim como uma xícara de arroz está para 2 pessoas, 6 xícaras de arroz vai estar para algum valor, que é esse que nós queremos descobrir. No caso, aqui são 6 xícaras, porque são 4 visitas que vão vir, com elas 2 faz as 6. No caso, 4 pessoas a mais. Voltamos a ler. A mãe achou curiosa a atitude de sua filha e continuou atenta ao que Sara explicava. Mãe, aprendi que devemos multiplicar os meios pelos extremos e assim obtemos a quantidade certa do que procuramos, chamando o que não sabemos de x, dessa forma. Então, ela apresenta mais uma vez, aqui montada,
a resolução da regra de 3, da mesma forma que eu já falei, sendo que aqui, né, ela coloca uma seta do 1 para o 6 e do x para o 2, justamente multiplicando, né, o meio pelo meio e o extremo pelo extremo. Então, quando multiplicarmos, ficará assim. Aí, aqui embaixo, ela monta. Justamente isso que está aqui embaixo, está de acordo com quem está em cima. Vamos lá conferir. Então, a gente vai fazer aqui a multiplicação cruzada, em formato de cruz. Então, assim, a gente vai multiplicar uma xícara de arroz por 6 e o x pelo 2. Eu gosto de começar sempre pela parte que nós não conhecemos, o valor que nós não conhecemos. Nós temos 3 valores e nós queremos o quarto. Então, a gente vai começar pelo x. X vezes 2. 2x. Aí, nós igualamos a outra multiplicação que iremos fazer. 1 vezes 6. 1 vezes 6. Na outra linha abaixo, nós vamos fazer essa multiplicação que está aqui em cima. Então, 2 vezes x, 2x, que é igual a 1 vezes 6, 6. Na linha abaixo, isolamos o x, né? Descemos o numeral 6, que está na linha acima, e esse 2 aqui, que está multiplicando x, passa para esse outro lado aqui, dividindo. Então, nós temos x é igual a 6 dividido por 2. Logo, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, sabemos que o resultado são 3 xícaras de arroz. Voltamos ao texto. A filha, bem entusiasmada, perguntou a Mariana: "Entendeu, mãe?" Logo, Mariana respondeu: "Sim, e achei muito interessante. Vamos agilizar os preparativos, que as visitas logo chegarão. Mas só te peço que tenha cuidado com a medida da água, pois não quero que o arroz fique muito grudado ou duro demais." A menina, rindo, respondeu à sua mãe: "Aí é que a senhora se engana, mãe." A mãe, ressabiada, indagou: "Sara, fale o porquê disso." Então, a menina pegou a mesma folha de papel e armou outra resolução da regra de 3 simples, explicando assim: "Mãe, é semelhante à anterior, só mudaremos alguns valores e procuraremos a quantidade exata de água que usaremos, sendo que a cada xícara de arroz uso 200 ml de água. Dessa forma, então aqui nós vemos que novamente, né, através da mesma regra, que é a regra de 3 simples, ela já tinha encontrado a quantidade de arroz que ela ia usar para a mãe, né, para Mariana e para Sara, e para as 4 visitas que iriam vir. Então, ela já encontrou, sabe que são 3 xícaras. E aí, a mãe dela falou sobre a questão, né, da textura do arroz, ficar muito grudado ou muito duro, e ela disse que aí que ela ia se enganar. Então, de fato, ela prova mais uma vez, né, no dia a dia, no cotidiano, que tem como resolver. Então, ela traz aqui justamente, ó, a proporção, que ela traz as grandezas, abaixo de grandezas, como eu já falei, arroz abaixo de arroz, ml de água abaixo de ml de água. Uma xícara de arroz, uso 200 ml. 3 xícaras de arroz, quantos ml eu vou usar? Sempre o que eu não conheço, eu vou colocar como X. Então, 1 está para 200, assim como 3 está para X, né? Da mesma forma anterior, né, vamos fazer a multiplicação cruzada. E logo teremos essa equação aqui, ó. Então, vamos lá. 1 vezes o 1, descemos, colocamos a multiplicação, igualamos a 3 vezes os 200 ml. Logo na linha abaixo, 1 vezes x, 1x, igual 3 vezes 200, 600. Então, aqui nós fazemos novamente, isolamos o x, que é o que nós não sabemos, descemos o valor dos 600, e esse 1zinho que estava multiplicando esse x passa para o outro lado, dividindo. Então, temos 600 dividido por 1. Dessa forma, nós encontramos o valor de x,
que é igual a 600, porque 600 dividido por 1 é 600. Então, o resultado é 600. E, mais uma vez, ela prova para sua mãe como fazer, né, esse arroz usando simplesmente a regra de 3 simples. Vamos continuar. Abismada, a mãe afirmou: Nossa, mas essa matemática explica até o preparo do arroz. A menina, muito satisfeita de a mãe ter entendido, finalizou dizendo: Não, mãe, a matemática explica a quantidade certa do que usaremos no arroz, diferentemente do preparo, uma vez que quem nos instrui é um texto do gênero receita, da sequência injuntiva. E, assim, o arroz foi feito e ficou muito saboroso, na medida certa para todos. Aqui nós podemos ver que nós usamos sem perceber. Muitas das vezes, por mais que ela não aplicasse essa regra, ela estaria fazendo, ou qualquer dona de casa, muitas vezes que não tem nenhum conhecimento do que seja uma regra de 3 simples, ela faz. Ela dobra a medida, ela triplica a medida, fazendo um bolo, ou fazendo qualquer outro tipo de alimento. Aqui nós vamos fazer uma breve revisão sobre tudo que já foi aplicado, sendo com mais conceitos, né? Podemos dizer que a regra de 3 simples é primordial na nossa vida, pois soluciona questões corriqueiras, com muita simplicidade e economia de tempo. Regra de 3 simples. Quando, em uma relação entre duas grandezas, conhecemos 3 valores de um problema e desconhecemos apenas um, justamente o que aconteceu lá. Nós tínhamos uma xícara de arroz para 2 pessoas e sabíamos quantas pessoas iriam vir, que era 4, junto as 2, então nós já sabíamos que eram 6 pessoas. O que estava faltando para a gente era a quantidade de arroz para aquelas 6 pessoas. Então nós conhecíamos 3 valores e desconhecíamos um. E é através dessa regra que nós encontramos. E aqui segue, né, ilustrado como é a forma de multiplicar, cruzado, tudo bem direitinho. E aqui embaixo eu coloquei assim, ó, como aplicar a regra de 3 simples. O primeiro passo que você vai fazer é identificar as grandezas envolvidas. Como, Francisca? Você vai, por exemplo, se você estiver fazendo um macarrão, você vai identificar se é água e macarrão que você vai fazer, ou pessoas, e assim você vai descobrir. Vou dar um exemplo. Esses tanquinhos que tem em casa, ou máquina de lavar, ele vem informando a quantidade de água em relação a nível. E a máquina, ela é feita, e quando a pessoa adquire uma nas lojas, tem, essa é de 13 quilos, essa é de 15 quilos. Um exemplo, no nível baixo de água, é equivalente você colocar 5 quilos de roupa. No nível médio de água, é equivalente você colocar 10 quilos de roupa. Aí eu pergunto para vocês, no nível alto, quantos quilos de roupa eu usarei? Da mesma forma que um pedreiro pode fazer, por exemplo, eu quero colocar piso na minha casa, ou somente na minha sala, e eu chamo o pedreiro e eu pergunto, quanto é? Ele fala, é através do metro. Então, 1 metro quadrado, vamos se dizer que seja R$40. Então, ele vai medir o tamanho da sala e, um exemplo, ele vai dizer, são 10 metros. E ele vai fazer, muitas das vezes, sem perceber, como eu falei, a regra de 3 simples. Como, Francisca? Ele vai fazer o seguinte, se em 1 metro quadrado é R$40, em 10 metros, quanto eu cobrarei? E assim ele vai descobrir o valor. Então, é como eu falei, é no cotidiano que nós usamos e muitas vezes não percebemos. Usamos a matemática e abordamos a regra de 3 simples nessa videoaula, aplicada no dia a dia. E fica a dica para vocês. Vamos observar mais, vamos ficar mais atento para o que nós usamos na matemática e não observamos. Desde já, eu agradeço a vocês que ficaram até aqui e até a próxima.